O mercado cripto e os mercados globais vivem o seu momento de maior estresse desde 2022, puxado principalmente pelo anúncio das tarifas impostas pelo presidente Trump pelos Estados Unidos, que abriu espaço para uma guerra comercial com as principais economias do mundo. Isso vem trazendo um cenário de incerteza, um cenário de pessimismo muito grande para os mercados, causando a queda no mercado cripto e causando na Bolsa Americana, principalmente, a pior sequência de dias negativos desde a grande crise de 1929, que ficou marcada pela história. Já é possível falar que a gente está em uma das piores semanas da história da Bolsa Americana. E a principal dúvida que a maioria dos investidores tem nesse momento é se a grande queda já passou ou se o pior está por vir. O que esperar do mercado ao longo das próximas semanas, dos próximos meses? Como que as tarifas vão impactar a economia americana? E principalmente, como tudo isso se comunica e pode impactar o mercado cripto? A partir de agora, a gente deve esperar estar mais otimista para uma recuperação ou esperar o pior, uma prolongação da queda? E principalmente o que fazer com isso, como se posicionar? São todas essas perguntas que a gente vai tentar destrinchar no vídeo de hoje, trazer uma análise completa do panorama atual de mercado. Então já se inscreve aqui no canal para não perder as próximas análises, a gente está chegando próximo da meta aí de 10 mil inscritos e bora pro vídeo. Senhores, no momento que eu estou gravando esse vídeo, a gente está vendo Bitcoin a 78 mil dólares, Ether a 1.500 dólares, Solana a 100 dólares. Manhã da terça-feira, 8 de abril. Uma correção muito relevante, patamares de preço que a gente não via há muito tempo nesse mercado, que reflete esse cenário de pessimismo e principalmente incerteza. Muito por conta do que a gente teve na semana passada, eu trouxe vídeo aqui no canal logo que foram anunciadas, as tarifas implementadas pelo presidente Trump pelos Estados Unidos com seus parceiros comerciais. As chamadas tarifas recíprocas pero no mútuo, que foi um argumento ali do Trump dos Estados Unidos para taxar os seus principais parceiros comerciais em 50% do que eles acreditam que seja o imposto que esses países cobram para bens importados dos Estados Unidos. E o que é importante a gente pontuar aqui, primeiro, esse é um dos maiores tarifaços da história dos Estados Unidos, só perde para um movimento feito lá em 1930, que foi um dos principais desencadeadores para a Grande Depressão, para a grande crise que a gente viveu naquela época. E segundo, isso abre espaço para uma guerra comercial muito grande que vai se prolongar ao longo, talvez, dos próximos meses. O assunto tarifas não morreu, muito pelo contrário, ele só está começando, porque o que foi feito foi um anúncio das tarifas pelo Trump. Olha só, é isso daqui que a gente está impondo para vocês, mas nós estamos dispostos a negociar se vocês forem legais também. Bora sentar na mesa, bora conversar. E é por isso que a reação do mercado ela veio depois do anúncio das tarifas, porque depois a gente foi entendendo o que haveria de negociação ou retaliação. A gente teve basicamente pontos importantes aqui, uma cronologia dos fatos. Primeiro, o anúncio na quarta-feira justamente das tarifas. Logo depois, a China anunciando uma retaliação de 34%. Isso logo de cara gerou um estresse muito grande no mercado. A gente não quer ver esse nível de estresse entre as duas maiores potências econômicas do mundo. Durante o final de semana, a gente teve algumas sinalizações positivas, países como Taiwan, Vietnã, Índia e a União Europeia dispostos a negociar. O próprio Trump falando, o Trump chegou a falar que mais de 60 países abordaram ele para negociar as tarifas, ou seja, renegociar um valor abaixo para os dois lados. Isso teria um impacto positivo tanto na economia desses países quanto na economia dos Estados Unidos. Porém, o cara que era mais importante, existia uma negociação aqui, preferiu seguir o caminho da retaliação, que é a China. O Trump depois ameaçou a China com mais 50% de tarifas se eles não voltassem atrás na retaliação de 34%, e a China diz que não vai recuar e vai utilizar todas as ferramentas e instrumentos necessários para combater o abuso que os Estados Unidos está cometendo contra ela. E essa postura entre Estados Unidos e China é o que justamente está trazendo mais estresse ao mercado. Primeiro porque você possivelmente abre espaço para uma guerra comercial mais ampla e mais longa entre esses dois países, que são as duas grandes economias do mundo. Você não quer esse tipo de estresse, porque pode ter um impacto negativo nas duas economias, justamente porque a China hoje ela é a grande fábrica do mundo. Boa parte dos bens que são comercializados nos Estados Unidos são produzidos na China, por conta principalmente de ser mais barato, principalmente por conta de mão de obra mais barata que você tem lá na China. E os Estados Unidos ele tenta justamente não fortalecer a economia do seu
seu principal rival econômico, porque os Estados Unidos ele está num déficit econômico muito grande com a China. Ele compra muito mais da China do que a China compra dos Estados Unidos. E o que o mercado fica com medo e está se estressando mais aqui é justamente os impactos disso no futuro da economia americana. Muitas empresas nos Estados Unidos são extremamente dependentes da China. Apple, por exemplo, produz boa parte dos componentes do iPhone por lá. Então isso pode ter um impacto muito grande no futuro da economia americana, que ainda é muito incerto, porque não se sabe até que ponto essa guerra vai escalar. Será que o Trump falando que vai adicionar 50% a mais de tarifa se a China não recuar? Será que isso é um blefe? Será que ele vai para frente? Não vai chegar um momento que Trump e Xi Jinping vão sentar, apertar as mãos e negociar uma alíquota de tarifas mais abaixo do que está sendo aplicado agora? E as negociações com União Europeia, Vietnã, Índia, possivelmente Japão, Canadá e México. Tudo isso vai ter um output, vai ter um resultado favorável ou desfavorável. Tudo isso ainda está muito no começo, essas discussões estão começando a acontecer e são muitas variáveis, muitos resultados possíveis. Quando o mercado olha e, primeiro, ele não sabe o que vai acontecer, independente do que acontecer, ele não sabe como isso vai impactar a economia, é um cenário de incerteza, é o pior caso possível de incerteza para os investidores. E investidor não gosta de incerteza, então a gente já entende um pouco os componentes que vêm causando esse estresse muito grande no curto prazo do mercado. Então, o primeiro ponto que nós, como meros investidores, meros espectadores de toda essa guerra, de todo esse fuzuê político que está acontecendo, o primeiro ponto que a gente precisa entender é que a gente está na mão das headlines, das manchetes, das notícias. Sai uma notícia boa, Xi Jinping e Trump estão negociando, o mercado tende a subir. Sai uma notícia ruim, Xi Jinping e Trump brigaram, estão de biquinho um com o outro. O mercado tende a cair. A negociação com a União Europeia está dando certo. O mercado tende a subir. Negociação com a União Europeia está dando errado. O mercado tende a cair. É um cenário extremamente desafiador de fazer uma leitura. Esse é o primeiro componente de estresse que a gente está vivendo. O segundo componente é justamente a especulação sobre os impactos que essas tarifas terão no futuro na economia dos Estados Unidos, principalmente. A gente já está vendo um burburinho muito grande em torno da possibilidade das tarifas causarem uma recessão nos Estados Unidos. O próprio Larry Fink, CEO da BlackRock, falou que com todos os CEOs das outras empresas que ele conversa, todos ou a maior parte já acreditam que os Estados Unidos estão em uma recessão nesse momento. E a gente vê nas casas de aposta que, surpreendentemente, são extremamente assertivas nesse tipo de coisa, que a probabilidade de uma recessão em 2025 nos Estados Unidos já está na casa dos 60%, acima dos 60%, e essa probabilidade disparou nessa última semana, principalmente depois do anúncio das tarifas. Vamos lá, como que as tarifas afetam a recessão e por que isso pode afetar o mercado cripto? As tarifas elas podem ter uma série de impactos nos Estados Unidos e por ser o segundo maior tarifaço da história do país, é muito difícil projetar, metrificar, calcular esses impactos, porque é um tipo de experimento econômico, transição de modelo econômico que nunca foi visto nos Estados Unidos. Então, por bem ou por mal, o mercado precifica que vai ser o pior cenário de todos. A lógica do cenário de recessão é uma lógica de que as empresas nos Estados Unidos elas tendem agora a produzir menos, porque vai ficar mais caro produzir e elas terão que fazer uma mudança do seu parque industrial. Por exemplo, Apple vai ter que parar de produzir na China, porque as alíquotas de imposto na China agora estão um absurdo e vai ter que estudar, construir uma fábrica nos Estados Unidos. Será que faz sentido? Será que ela vai ter benefícios de imposto para isso? Ou será que faz sentido ela migrar para um país como o Brasil, que é mais perto, tem uma boa mão de obra barata, tem um câmbio barato em relação aos Estados Unidos, então é barato construir aqui para quem está capitalizando em dólar e tem uma alíquota de imposto baixa, né, 10% só. Será que faz sentido a Apple fazer isso? Enquanto ela fizer esse movimento, o que vai acontecer? Ela vai produzir menos? Ela vai vender menos? O iPhone vai ficar muito caro? E com o iPhone muito caro, será que a população americana vai parar de comprar ou ela vai continuar comprando mesmo assim e vai impulsionar a inflação para cima? Olha o tanto de dúvida que os melhores economistas do mundo também estão se fazendo. Porque na economia, principalmente, o que você costuma fazer é cálculos econométricos, ou seja, cálculos de probabilidade com base em eventos passados. Só que qual que é o evento anterior do passado que você vai ter para colocar dentro da sua projeção, para colocar ali no seu cálculo econométrico, para tentar entender os impactos que esse tarifaço
terá no futuro da economia dos Estados Unidos? São muitas dúvidas, mas o que a gente tem por enquanto é que essa mudança de estrutura econômica vai causar uma desaceleração muito grande da economia nos Estados Unidos. Tudo vai ficar mais caro, vai ter que ter uma mudança estrutural ali de parque fabril, de várias empresas, etc. As pessoas vão parar de consumir, as empresas vão vender menos, isso vai jogar os Estados Unidos dentro de uma recessão, dentro de uma crise econômica. Por enquanto, é a aposta do mercado, uma aposta que vem crescendo ao longo dos últimos dias, como esse gráfico mostra para vocês. Mas o mais interessante aqui, e é como esse dado, esse cenário pode impactar o mercado cripto, é que o mercado já começou a precificar que o Fed ele vai ficar desesperado e será obrigado a cortar os juros em breve. O que isso quer dizer? De uma forma extremamente simplista, o corte de juros ele funciona como uma ferramenta para incentivar o consumo. Você diminui o quanto que o investidor, a população ganha por deixar o dinheiro dela parado na poupança, você diminui isso, você causa um incentivo para as pessoas tirarem dinheiro da poupança e investirem em outros ativos, não deixar a bolsa de valores quebrar, por exemplo, voltar a colocar dinheiro na bolsa de valores porque as ações estão caindo, ou, eventualmente, colocar esse dinheiro na economia do país e incentivar consumo, atividade econômica, que em um cenário de recessão, o que você precisa é justamente isso, incentivar consumo, atividade econômica e não desaceleração econômica. Então o mercado que algumas semanas atrás falava que só teria um corte de juros nos Estados Unidos esse ano, porque não precisa de corte de juros, a economia está bem e a inflação está alta, o mercado já passa a falar de 5 cortes esse ano, 30% de probabilidade de um corte de juros já no mês que vem e cortes de juros consecutivos até o segundo semestre. Uma mudança de cenário, uma mudança de expectativa do mercado muito grande. E tem uma ala do mercado que acredita que justamente tudo isso que o Trump está fazendo é justamente para forçar o Fed a cortar juros. Semana passada, como quem não quer nada, ele postou: esse seria um momento perfeito para o Jerome Powell do Fed cortar os juros. Ele está sempre atrasado. A inflação dos Estados Unidos está bem, seria uma grande vitória se a gente conseguisse cortar os juros, se o Fed cortasse os juros agora, seria bom para os Estados Unidos. Fed, corte os juros agora. Powell, pare de jogar joguinhos políticos. Bom, eu não sou da ala que acredita que toda essa questão das tarifas é só um jogo político para forçar a cortar os juros. Eu entendo que existe um plano econômico de longo prazo por trás da implementação das tarifas. Mas sem dúvidas é muito conveniente e faz muito sentido que o Trump pressione o Fed a cortar juros, porque o Trump, a última coisa que ele quer é deixar Wall Street infeliz, é ser pressionado pelos grandes CEOs, pelos grandes investidores dos Estados Unidos. Deixar esses caras infelizes, deixar esses caras tristes, não é uma boa ideia para o Trump. Por isso que pressionar o Powell, pressionar o Fed, tentar jogar essa pressão e forçar cortes de juros no curto prazo, ele entende que pode ser um movimento muito interessante, porque você pode estacar pelo menos um pouco da sangria que o mercado acionário nos Estados Unidos está passando. Agora, Fed e Jerome Powell vão cortar juros porque estão sendo pressionados pelo Trump e para Wall Street? Muito dificilmente. Esse movimento tende a acontecer apenas se a economia americana dar sinais claros de que está sim desacelerando. O Fed tem um pavor de deixar os Estados Unidos entrar em uma recessão ou deixar a taxa de desemprego explodir. Qualquer uma dessas sinalizações passadas por lá, aí sim é uma justificativa para serem antecipados os cortes de juros. Agora, pressão do Trump, pressão de Wall Street, não vejo esse cenário. Portanto, com base em tudo isso que a gente falou, e foi coisa pra caramba, a gente chega em uma conclusão que é muito mais dúvidas do que respostas. E esse é o cenário do momento, muito mais dúvidas do que respostas. Um cenário de incerteza, o preço de tela, quando você vê lá uma das piores semanas da história da Bolsa Americana, justifica isso. Primeiro, a gente não sabe como vai ser a negociação entre China e Estados Unidos. Vai ser o pior cenário de todo, eles de fato vão romper relações comerciais e diplomáticas, ou eles vão sentar na mesa e chegar num meio termo que seja bom para os dois lados? Não sabemos. Como que vai ser a negociação dos Estados Unidos contra o mundo? Tá, o mundo inteiro, União Europeia, Índia, Taiwan, todo mundo falando, vamos negociar, vamos negociar. Trump está se reunindo com vários primeiros ministros, presidentes, etc, etc. E aí, tudo isso vai fazer com que esse cenário das tarifas
se reduza, isso é, obviamente, muito bom para a economia americana. A gente ainda não sabe. Qual será o impacto das tarifas na economia americana? Essa é a principal pergunta de todas, cara. E aí, a gente realmente vai entrar numa recessão, vai ter uma explosão da inflação, ou o plano do Trump vai dar certo? A gente vai ter uma migração do parque fabril das empresas, as empresas vão voltar a gerar emprego nos Estados Unidos, e isso pode demorar aí 12, 24 meses nessa transição econômica e vai dar certo no longo prazo. A gente também não sabe. E por fim, tudo isso vai forçar o Fed a cortar juros? Também outra dúvida que a gente não sabe. Muito provável que tenha corte de juros esse ano. A gente não sabe se vai ser 1, se vai ser 2, se vai ser 3, se vai ser 4, se vai ser 5. Quantos cortes e qual é a magnitude desses cortes? Outra dúvida aí para entrar na mente dos investidores. No final do dia, ainda tem uma outra dúvida que não está na tela. Como que o mercado cripto pode corresponder, pode reagir a tudo isso? E aí a gente precisa novamente entrar um pouco no campo da especulação. Primeiro de tudo, o quanto o mercado cripto vai agir como uma classe de ativos independente ou continuará com a sua correlação altíssima com a Nasdaq? A foto dos últimos meses, últimos 12 meses principalmente, é de um Bitcoin extremamente correlacionado com a Nasdaq. Semana passada parecia que ele ia se descorrelacionar, todo mundo ficou feliz, Nasdaq caiu, Bitcoin não. Do nada, Bitcoin desmorona também, mostra que a correlação ainda está em alta. Quão sensível o mercado cripto vai ficar a essa possível crise econômica nos Estados Unidos, na economia americana? Ou será que a gente vai repetir um cenário parecido com 2020 e 2021? 2020 e 2021, a economia americana estava em um apocalipse por conta da pandemia, estava todo mundo deitado dentro de casa assistindo YouTube e ninguém consumia. Todas as empresas tendo resultados péssimos, e mesmo assim, com todo esse cenário, a gente teve Bitcoin, mercado cripto, indo muito bem, por alguns motivos. Primeiro, porque ele estava descorrelacionado a tudo isso. Se você está tendo um caos no maior mercado de risco do mundo, e você é um mercado de risco descorrelacionado a tudo isso, você se beneficia dessa descorrelação. E o segundo ponto também foi porque enquanto estava rolando uma super crise na economia americana, o Fed tinha cortado juros, juro em zero e muito incentivo econômico para manter a economia funcionando. Será que a gente vai viver um cenário parecido? Será que os cortes de juros, que muito provavelmente vão acontecer, serão suficientes para trazer otimismo para o mercado cripto e fazer com que ele suba, que ele passe por uma pernada de alta, mesmo com um cenário recessivo na economia americana? Na minha visão, essas são as dúvidas que vão definir se a gente realmente vai ter uma recuperação, ver o Bitcoin voltar para a máxima histórica ainda esse ano, ao longo dos próximos 12 meses, ou se a gente terá um período mais prolongado de queda. A minha visão ela continua sendo de que o mercado vai se beneficiar e muito, principalmente com esse movimento de corte de juros, injeção de liquidez no mercado. Nesses momentos, o Bitcoin ele se comporta mais como um ativo de risco independente. É por isso que, apesar desse estresse muito grande que a gente está passando, desse pessimismo, das quedas e tudo mais, eu não mudo minha visão de longo prazo, de que a gente não entrou em um bear market e que a gente ainda tende a ver o Bitcoin renovando as máximas históricas e se recuperando em algum momento desse ciclo. Porém, é muito importante que a gente entenda que essa é uma visão de longo prazo. Quando a gente vê no curto prazo, e aqui eu diria que são os próximos 30, 60, talvez até 90 dias, é um cenário de incerteza muito grande. Então, respondendo à pergunta do título do vídeo, o pior ainda está por vir, pode ser que esteja. Pode ser que o mercado passe por novas correções e novos momentos de estresse antes de melhorar. Pode ser que piore antes de melhorar. Porque a gente ainda tem incerteza, a gente tem muitas dúvidas e a gente está passando por um período de transição muito barulhento. É por isso que a gente está vivendo um momento de sobrevivência. Sobreviver ao curto prazo e ter paciência para colher os frutos lá no longo prazo. E para simbolizar isso, eu quero trazer aqui, reviver uma análise que eu trouxe, um tweet que eu fiz lá em janeiro. Em janeiro eu comentei que existia uma probabilidade, na minha visão, do mercado lateralizar entre 85 e 105 mil dólares ao longo dos próximos 6 meses. Ou seja, primeiro semestre ali de 2025. Eu fui até otimista demais, né? O Bitcoin caiu a
para 75 mil dólares, né? Eu achei que seguraria ali o patamar dos 80 mil dólares, porque eu entendia justamente, aqui não é tentar ter bola de cristal e adivinhar o mercado, mas quando a gente vê o primeiro semestre de 2025 e a gente vê um período de transição econômica e política muito grande e uma ausência de catalisadores para cripto, acaba que você não consegue ficar tão confiante numa alta. Por isso que a minha visualização no começo do ano era de que o mercado passaria por esse período de correção / lateralização. Só que o que eu quero destacar aqui não é isso, tá, gente? O que eu quero destacar é o segundo parágrafo. Caso isso aconteça, será uma das maiores transferências de dinheiro desse ciclo. Dinheiro saindo da mão dos impacientes para a mão dos pacientes. Tem muito investidor desistindo do mercado, muito investidor impaciente, muito investidor não fazendo gestão de risco direito, não entendendo que esse tipo de volatilidade é extremamente normal dentro do mercado cripto. Quando a gente vê a correção que o Bitcoin está passando desde a máxima histórica, é possível dizer que é uma correção pequena em comparação às correções históricas do Bitcoin, mesmo em ciclos de alta. Vamos lembrar 2021, quando o Bitcoin corrigiu mais de 50% antes de engatar uma nova pernada de alta até os 69 mil dólares e bater a máxima histórica lá no final do ano. Então reforço aqui a minha visão de que a gente ainda tem um cenário de longo prazo otimista para o mercado, mas é necessário fazer gestão de risco. Sou um cara que eu venho defendendo bastante, não ter uma carteira 100% de altcoins, não ser full risco, não acreditar nessa história de que alt-season está prestes a começar, esse tipo de coisa. Ter uma carteira bem equilibrada para sobreviver durante esses períodos. E sobreviver também envolve sobrevivência psicológica. Não há necessidade de ficar acompanhando todas as notícias que saem e tentando mexer a carteira a qualquer mínimo movimento do mercado cripto. Os próximos 30, 60 dias tendem a ser extremamente voláteis. Se você está posicionado e você acredita na volta da alta do mercado, tá tudo bem. Desliga o X, o YouTube, que seja. Não assiste meus vídeos durante esse período, vou perder com isso, mas eu não tô nem aí. O que me importa é você ganhar, você tá tranquilo ali e não ficar acompanhando e perdendo sono por conta dessas notícias, dessa loucura que o mercado tá vivendo. E se tiver caixa, se tiver um dinheiro para aportar no mercado, só fazer isso em grandes movimentos de preço. Você tá objetivos ali, compra quando o Bitcoin tiver 70 mil dólares, por exemplo. Focar no simples agora, porque complicar demais num momento que já é conturbado, já é complicado, pode te causar perda de dinheiro, perda de saúde e perda de cabelo. Se você ainda assim não está confortável com a sua carteira e quiser alguma ajuda, o primeiro link aqui da descrição, eu e meu time, a gente está fazendo uma consultoria grátis. A gente avalia a sua carteira gratuitamente, você preenche um formulário ali com como que está a sua carteira, objetivos, o que você está procurando, quais são as maiores dores dentro do mercado, e a gente te entrega um feedback completíssimo sobre o que faz sentido você melhorar e como que você pode ajustar a sua carteira para esse momento de mercado e para os seus objetivos. 100% gratuito, tá, gente? Eu só peço um pouco de paciência para eu conseguir sempre ler todas as perguntas, mas o foco aqui é ajudar todo mundo a passar, a sobreviver por esse movimento, esse momento conturbado do mercado, que eu sei que não tá fácil para ninguém. Se não tá fácil para mim, que sou profissional dentro desse mercado, que estou nele desde 2018, às vezes eu me vejo acordando à noite para ir ver notícia, eu imagino para quem não vive disso. Perfeito, senhores? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, que tenha clareado um pouco a cabeça de vocês. Comentem aqui embaixo se vocês têm alguma dúvida sobre isso. Desabafem, podem xingar o Trump à vontade e deem também sugestões para os próximos vídeos aqui do canal. Eu não aguento mais fazer vídeo falando de tarifa, Trump, eu quero falar de coisa interessante. Comentem a moedinha aí que vocês querem saber, que eu tô doido por fazer análise de moedinha de novo. Eu adoro analisar cripto. E conto com vocês para me ajudar na meta de 10 mil inscritos, hein? Estamos chegando. Falou, pessoal.